O Banco do Brasil tem feito muito dinheiro sem dúvida nenhuma. Apenas em um trimestre chegou a fazer 9,5 bilhões de reais, que é dinheiro bastante para ele pagar generosos dividendos. Dividendos esses que devem aumentar nos próximos anos, de acordo com algumas casas de análise. Já para outras, acredito que o banco vai manter a boa média de pagamento de dividendos no ano de 2025. Mas a verdade é que com a aproximação do novo anúncio de resultados trimestrais do banco, há muito para se avaliar a respeito da pressão do agronegócio nos resultados da companhia e potencialmente podendo afetar os dividendos. Mas querem cobrar 1,4 trilhão de reais em indenizações do Banco do Brasil? Que história é essa? Vamos entender. Afinal de contas, como nem tudo são flores, vamos entender o problema que tira o sono do investidor que possui as ações BBAS3. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para avaliarmos se o Banco do Brasil está em um bom momento de mercado, através de fatos relevantes e notícias relacionadas. E é claro, quantas vezes o Banco do Brasil faz pagamento de dividendos através do seu documento oficial. E para quem está querendo se posicionar nas ações do Banco do Brasil, essa análise vai fazer ainda mais sentido. Afinal, mesmo para aqueles que estão investindo no banco, precisam ter um bom preço médio para ter o melhor dividend yield on cost quanto possível. Então, vou trazer também a análise fundamentalista, quando vai acontecer o próximo pagamento do Banco do Brasil, a análise técnica para avaliar o momento de mercado, além das projeções e preço teto do ativo virtual. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E para quem já acompanha o Ativo Virtual, sabe perfeitamente que eu trago aqui a periodicidade semanal nesse gráfico um pouco mais especializado, o TradingView. Mas eu preciso repetir que eu faço isso porque o semanal representa o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo estamos vendo aqui desde julho de 2022, o que também significa que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E assim, não fica uma análise apenas para o dia seguinte, mas para a semana à frente. Por isso, então, essa periodicidade. E o que estamos vendo aqui? Como eu já tinha trazido para a nossa comunidade anteriormente, as regiões de suporte de preços mais relevantes na minha avaliação. Primeiramente, temos aqui os R$ 25,77 e essa região se estende até os R$ 24,81. O que significa isso? É que é uma região em que as cotações têm mais dificuldade de perder. Ou seja, quem está esperando o Banco do Brasil ficar abaixo dos R$ 24,81 pode acabar se frustrando realmente. Ou seja, fica naquela esperando as cotações caírem para fazer novos aportes e melhorar o preço médio e acabar nunca conseguindo comprar as ações. Talvez depois de um grande pagamento de dividendos, porque na DataX as ações corrigem na mesma proporção do pagamento de dividendos. Aí talvez seja uma possibilidade.
mas isso não quer dizer que as ações estejam realmente muito descontadas. Apenas houve o desconto na DataX. Porque o que pode acontecer aqui é realmente as cotações virem testar os R$ 25,77. Embora pouco provável, porque as últimas 3 semanas o mercado realmente demonstrou força do lado comprador, sustentando as ações acima dos R$ 26,17 na semana do dia 7 de outubro, também na semana do dia 14 de outubro e chegou a perder ligeiramente na semana do dia 21 de outubro, pegando a mínima dos R$ 26,16. Mas logo se recuperou e foi até o fechamento dos R$ 26,37. Então, por isso que existe essa possibilidade de vir testar os 25,77. É garantia que isso vai acontecer? Não, claro que não. Afinal, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar o cenário mais provável. Então, como o volume de negociações na Bolsa de Valores está realmente dentro da média de negociações do próprio Banco do Brasil, então a expectativa é essa possibilidade de vir testar, mas ainda dentro dessa congestão de valores aqui, que pode acontecer esse movimento que eu acabei de demonstrar nas linhas, até vir a testar os R$ 28,72, que é a resistência de preços. Faixa essa que, na minha avaliação mais relevante, as cotações vão ter dificuldade de superar. Mas notem, as 2 últimas semanas que as cotações tentaram superar, realmente chegou a bater aqui na máxima histórica do Banco do Brasil, nos R$ 29,10. Lembrando que esse é um gráfico ajustado, ou seja, já tem todos os descontos de DataX até o momento. Então, qual é a possibilidade que eu estou trabalhando? Ou seja, com as minhas expectativas do que pode acontecer com as cotações e como eu estou me preparando através dos meus dividendos sintéticos. Nessa região de preço, não faz sentido vender uma call, mas já estou planejando fazer o lançamento de puts, justamente com essa expectativa de uma nova aceleração da valorização das cotações até os R$ 28,72 pelo menos, que é a resistência de preços. A possibilidade menor que realmente eu estou enxergando é a perda dos R$ 24,81. E é claro que precisamos compreender o que aconteceu nos últimos resultados, porque se viermos aqui no site exclusivo do Ativo Virtual, basta clicar em ferramentas para termos acesso ao calendário de resultados sumarizado das empresas. Ferramenta muito útil para quem está investindo para o longo prazo. Afinal de contas, os próximos resultados do terceiro trimestre já começaram a ser divulgados pelas empresas. Recentemente, tivemos, por exemplo, a Vale e também a Multiplan. Mas o Banco do Brasil vai trazer a divulgação dos seus resultados no dia 13 de novembro, após o fechamento do mercado. Atenção para isso aqui, porque a oscilação forte certamente vai acontecer no próximo dia útil. Dia esse, 14/11, que também vai ter a apresentação dos resultados para o mercado em geral. E a melhor forma de estar preparado para o que pode acontecer é justamente estudando o que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Então, vamos falar agora dos destaques dos resultados do primeiro semestre, não apenas do segundo trimestre. E como sempre, eu gosto de trazer um histórico para servir de comparação para a nossa comunidade avaliar o que está enxergando. Muitas vezes são apresentados os números, mas sem informação histórica, fica difícil estabelecer uma comparação, fica parecendo apenas percentuais soltos. E os acionistas não sabem compreender o que verdadeiramente esses percentuais significam. Então, apenas para servir de comparação, o lucro do banco no ano de 2012 foi de 11,5 bilhões de reais. Agora, nós estamos vendo apenas um semestre onde o banco conseguiu um resultado de 18,8 bilhões de reais e ainda por cima crescendo 8,5% na comparação com o primeiro semestre do ano de 2023. Sendo que este ano de 2023, o banco conseguiu um total de 35,6 bilhões de reais. E guardem esse número aí porque ele vai fazer diferença para a compreensão das projeções e preço-teto também. Até porque ainda vamos ver o guidance da companhia. Mas o fato é que com essa explicação fica claro que o banco tem crescido uma média de 10,8% ao ano, o que ocorreu especialmente no ano de 2022, uma grande contribuição do setor do agronegócio e foi especialmente muito interessante para quem acompanhou o Ativo Virtual, onde eu falei amplamente a respeito das oportunidades do Banco do Brasil. Era uma época complicada, justamente por conta das eleições, e muita gente estava desacreditada a respeito do Banco do Brasil, com preocupações para o ano vindouro. Ainda assim, o banco simplesmente decolou no mercado, mais do que triplicou sua cotação no mercado e teve inclusive que fazer o desdobramento das ações. Agora, se por acaso retirarmos aqui do lucro líquido o resultado do agronegócio, para ficar claro quanto que isso aqui é relevante para o resultado do banco, ele teria alcançado um crescimento de 6,4%.
Mas é claro, a carteira de crédito do Banco do Brasil, como eu expliquei, foi muito impactada pelo agronegócio, mas também pelos consignados, e esses que são para os funcionários públicos. Então, ambos os setores apresentaram um histórico de inadimplência bem abaixo do que o restante da economia. O crescimento da carteira no trimestre atual foi de 13,2%. E olhando para o spread bancário, que é quanto o banco ganha percentualmente nas operações, o valor reduziu, mas ficou estável também quando ajustamos pelo risco, ou seja, o Banco do Brasil está tomando menos risco em seus empréstimos. Obviamente, preocupado com a inadimplência, mas já vamos falar dela em mais detalhes. Nesse slide aqui, o banco está trazendo a inadimplência superior a 90 dias está em 3%, baixíssimo inclusive em relação a muitos bancos. A eficiência operacional dele de 25,5% e um índice de capital principal de 11,6%. A margem financeira cresceu 16,4% e as receitas de prestação de serviço 4,7%. O problema aqui são as despesas administrativas em 18,1 bilhões de reais e um crescimento de 4,6%. Ainda assim, perdoável porque o banco conseguiu crescer muito mais a sua lucratividade. A carteira de crédito ampliada, por sua vez, então cresceu 13,2%, chegando a 1,18 trilhão de reais e ficando um pouco mais perto do Banco Itaú. Mas aqui que começam as preocupações do mercado. Afinal de contas, a carteira de crédito de pessoa física está apresentando uma inadimplência de 4,81% para os devedores em atraso com maior de 90 dias. Esses aqui são os inadimplentes que provavelmente vão dar calote no banco. Então por isso que ele já lança como provisão, sendo também o indicador que chama mais atenção do mercado pelo risco de perda de crédito. E notem que no período anterior, ou seja, no primeiro trimestre deste ano, estava em 4,77 e no quarto trimestre do ano de 2023 em 4,79, o que mostrou um ligeiro crescimento em relação aos períodos anteriores, agora no segundo trimestre. Porém, se compararmos em relação ao mesmo período do ano passado, segundo trimestre do ano de 2024 contra o segundo trimestre do ano de 2023, estava muito superior, 5,27% e agora 4,81%. E o de pessoa jurídica? Esse sim, esse teve forte aumento. A inadimplência maior do que 90 dias saltou para 3,38%, o maior dos últimos 12 meses, inclusive comparado com o mesmo período do ano passado, que estava em 2,58%, e realmente agora os 3,38% é o maior de todo o período. E isso chamou a atenção do mercado. Afinal, o Banco do Brasil está aumentando a sua inadimplência, sendo esse um dos fatores mais importantes quando a gente analisa um banco, e que se torna especialmente mais preocupante porque, ao contrário do restante dos bancos, que estão reduzindo esse percentual, o Banco do Brasil está indo na contramão, chegando à inadimplência total de 3% dos últimos 90 dias, sendo que no mesmo período do ano passado, em junho de 2023, o banco apresentou 2,73%. Então, esses 3% agora do consolidado é muito maior do que qualquer outro período dos últimos 12 meses. Somado a isso, tem as despesas administrativas que cresceram trimestre contra trimestre, 4,1%, e também ano contra ano, 4,9%. Até mesmo na comparação semestral, o crescimento foi de 4,9%, gerando assim um índice de eficiência de 25,5%. Mas aqui, o índice de eficiência, vale sempre lembrar, quanto menor, melhor. Ou seja, essencialmente, são as despesas pelos lucros, gerando então esse indicador aqui. Bem, falando aqui sobre essa matéria muito controversa sobre o Ministério Público Federal cobrando ao Banco do Brasil reparação por apoio à escravidão, onde a Uniafro quer cobrar 1,3 trilhão de reais do Banco do Brasil. E a verdade é que algumas pessoas vieram me questionar a respeito dessa matéria e que haviam assistido conteúdos em outros canais falando sobre esse assunto aqui. Primeiro eu vou recapitular e depois vou trazer para vocês o meu ponto de vista sobre o tema. O ponto é que o Ministério Público Federal, o MPF, no Rio de Janeiro pressionou o Banco do Brasil para implementar ações de reparação à população afrodescendente. Isso em resposta à conexão histórica do banco com a escravidão do século XIX. A investigação do MPF se baseia em estudos de pesquisas de universidades brasileiras e americanas também, que o Banco do Brasil teria se beneficiado de atividades financeiras associadas ao comércio de escravos. Como parte das iniciativas, o Banco do Brasil reconheceu esse passado em 2023 e se comprometeu a anunciar ações de reparação em dezembro de 2024, o que traz uma sensação de urgência. Afinal de contas, dezembro de 2024 já está batendo a porta. E é exatamente esse o ponto. Aqui, a Uniafro apresentou um documento elaborado em março deste ano, querendo cobrar 1,4 trilhão de reais do Banco do Brasil pela participação, segundo o estudo, da instituição no tráfico de escravos no século XIX. O cálculo apresentado pela instituição multiplicou 30% do lucro líquido do Banco do Brasil em 2023, que foi de 10,68 bilhões de reais por 136 anos. Tempo esse
que se passou desde a abolição. Além disso, a Uniafro sugere que a compensação financeira do Banco do Brasil também estabeleça fundos de reparação que seriam geridos em conjunto com o governo e a sociedade civil, assegurando transparência e auditoria externa. Bem, a questão aqui é que o Banco do Brasil já promove vários programas de equidade racial e inclusão, até mesmo dentro do próprio Banco do Brasil, através da nova presidente, a Tarciana Medeiros, que é uma mulher negra, administradora e funcionária de carreira. Contudo, os representantes do banco e de ministérios enfatizaram que, embora algumas dessas demandas possam ser atendidas, outras exigem aprovação de leis e orçamento do Congresso Nacional. A própria Tarciana Medeiros afirmou que o tema de reparação é transversal a outros problemas atuais do Brasil, como a existência de trabalho escravo doméstico, que tem mulheres negras como 92% das vítimas. Mas o ponto cerne é que esse pedido de indenização de 1,4 trilhão de reais, no meu ponto de vista, ele é totalmente descabido. Até mesmo pela metodologia do cálculo que foi realizado. Não faz sentido esse cálculo ter sido realizado apenas com base no lucro feito ou adquirido pelo Banco do Brasil no último ano de 2023, que aliás foi o mais alto. Se observarmos as receitas do Banco do Brasil, aqui em lucro líquido, os últimos 12 meses, que foi o verdadeiro recorde do banco nos últimos 10 anos, somou praticamente 35 bilhões de reais, o que seria completamente impossível o Banco do Brasil assumir uma dívida de 1,4 trilhão de reais. É tão descabido que nem se entregarem o Banco do Brasil de mão beijada não consegue pagar essa indenização solicitada de 1,4 trilhão, porque o valor de mercado do Banco do Brasil são de 150 bilhões de reais. Ou seja, é um pedido que é completamente inviável, sem coesão e pode até mesmo ser propositado, mas ele é infactível, não é viável financeiramente. E é claro que não vai ser aceito também, porque isso traria o fim da instituição do Banco do Brasil. Então, na minha visão, esse pedido simplesmente não vai ser acatado e uma avaliação de outros modos de reparação vão ser considerados para que o Banco do Brasil possa fazer essas diversas ações, que aliás ele já vem fazendo, e o compromisso dele, como Banco Nacional, é justamente promover inovação, proximidade com as pessoas, compromisso com a sociedade, integridade, eficiência e diversidade. Ou seja, de fato, trazer uma matéria dessa como evidência é, sem dúvida nenhuma, querer atrair a atenção da audiência acima de um assunto que ainda não tem nada concreto. Outro elemento que preocupou o mercado está relacionado agora ao Rio Grande do Sul, que teve uma exposição de 59 bilhões de reais com os municípios afetados. E por isso que o banco trouxe esse slide em especial, mostrando a carteira interna do Banco do Brasil, dizendo que 6% dela corresponde a esse cenário aqui de exposição de 59 bilhões, onde 51,7% está relacionado ao agronegócio, 29,2% aos PJs, ou seja, as pessoas jurídicas, e 17% às pessoas físicas, e apenas 2,2% relacionado ao governo, o que ainda as principais asset management avaliam a carteira de crédito do Banco do Brasil com excelentes notas. O próprio banco explica 92,6% da carteira classificada em risco duplo A. Então, o banco ainda se encontra numa situação muito confortável. Mas vendo esses números, entendendo como eles estão relacionados, tudo acaba se explicando. Fica claro agora de entender para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo por que o mercado começou a se preocupar e teve oscilações fortes na Bolsa de Valores no dia da apresentação dos resultados. Quem não assistiu, fique preparado, vale muito a pena assistir do segundo trimestre, porque o banco trouxe o seu guidance e ele está prestes a apresentar os seus novos resultados, ou seja, do terceiro trimestre do ano de 2024. E quando vai ser isso? Bem, podemos ir aqui direto no site de relações com os investidores do Banco do Brasil em calendário de eventos. E aqui temos que no dia 13/11 vai vir a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre e no dia 14 a apresentação da alta direção desses resultados para o mercado em geral. Mas além disso, a redução do crescimento da carteira de crédito do agronegócio de 21,2% no ano de 2023 para 14,9% em 2024 acaba reforçando a tese de que o agronegócio está contribuindo para uma desaceleração nos resultados do Banco do Brasil. A matéria, inclusive, traz esse gráfico aqui para exemplificar. Os analistas do Itaú BBA, inclusive, reforçam a tese do BTG, dizendo que a instituição financeira, ou seja, o Banco do Brasil, deve entregar um lucro sem grandes crescimentos no fim deste ano. Essas expectativas são feitas após a mudança no guidance. Para os especialistas, a companhia deixou claro que o crescimento da margem financeira não deve superar a provisão de uma forma que faça com que o lucro cresça acima do esperado. Mas isso quer dizer que o investidor deve vender as ações do Banco do Brasil? Bem, de acordo com a matéria, o banco talvez tenha perdido a preferência, mas somente uma casa não está recomendando a compra das ações.
Nessa mesma matéria, os analistas aceitam que o Banco do Brasil está sendo negociado a um preço descontado, com uma métrica, que é o PL, estimado para 2025 em 4 vezes, ou seja, muito descontado. Lembrando que o benchmark de mercado é um PL para boas empresas com bons fundamentos de até 15 vezes. E a equipe do Itaú BBA estima que o banco deve pagar cerca de 10% do seu valor em dividendos nos próximos 12 meses, deixando claríssimo quanto que o Banco do Brasil, apesar desses problemas que eu estou apresentando aqui, de acordo com essa matéria, é capaz de gerar de lucros. Afinal, só é possível pagar dividendos mediante as empresas terem lucros. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações do Banco do Brasil, com BBAS3, estão aqui nessa cotação dos R$ 26,37, ainda valorizando bem 16,32% nos últimos 12 meses. E observem, o PL ficou ainda mais interessante, 4,67, com as recentes quedas das cotações na Bolsa de Valores. Claro, porque o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E apenas para não ser um número solto, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Em outras palavras, o Banco do Brasil está menos de um terço do benchmark de mercado, que é uma linha de base, mas vastamente descontado em relação à média do segmento dos bancos, onde a maioria das empresas nesse segmento geram aqui a média de 8,05, praticamente a metade do segmento em que ele está lotado na Bolsa de Valores. E eu menciono as cotações porque você pode compreender também como o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses. Analogamente, o Banco do Brasil gastaria pouco mais de 4 anos e meio para pagar todo o seu valor de mercado apenas com seus lucros, o que não deixa dúvida nenhuma que o banco está realmente muito descontado em relação à capacidade de geração de lucros dele. E como se não bastasse, ainda por cima 16% abaixo do seu valor patrimonial. Então, 16% abaixo do que ele vale no papel. Ainda por cima pagando generosos dividendos, 9,49%. E é justamente nessa parte que tudo fica mais interessante. Observe que a média dos últimos 5 anos, quando a taxa Selic, inclusive, não estava nesse patamar, inclusive trouxe recentemente no Giro Rápido do Mercado uma matéria falando sobre o Tesouro Direto, a Selic e marcação a mercado. Elementos fundamentais para se compreender a economia do Brasil e assim compreender também que esse 7,32% nos últimos 5 anos é uma excelente média. Ainda mais porque o dividend yield atual são de 9,49% e com cotações valorizando nos últimos 12 meses. Como se não bastasse tudo isso, com exceção do ano de 2022, em que o banco chegou a uma remuneração, ou seja, um dividend yield de 11,92%, é fácil de ver que desde o ano de 2020 a rentabilidade vem aumentando dos dividendos, o que encaixa perfeitamente com a iniciativa do próprio Banco do Brasil, que trouxe esse fato relevante, inclusive aumentando o payout da companhia, pelo menos aquele que foi definido para o ano de 2024, porque em 2023 o banco pagou 40%, sendo que na sua política de pagamento de dividendos, prevista no seu estatuto social, são de 25%. 2023 aumentou para 40% e 2024 para 45%, de tudo que o banco lucra. E ainda trouxe todas as datas de pagamentos antecipados e os complementares. Você pode inclusive salvar esse vídeo aqui para ficar fácil de recorrer a ele sempre que tiver dúvidas a respeito dessas datas aqui. E é por isso que as datas já estão confirmadas, ou seja, a Datacom. Já em novembro deste ano, o Banco do Brasil vai fazer a antecipação, notem aqui, antecipados, do quarto trimestre do ano de 2024, com o anúncio no dia 22 do 11. A Datacom vai acontecer no dia 11 do 12 e vai pagar no dia 27 do 12, ou seja, muito rápida a data do pagamento em relação à Datacom. Mas antes disso, o banco também vai fazer outro anúncio. E observem que não é coincidência. Esse pagamento complementar vai ser anunciado no dia 13 do 11, que é a mesma data que vimos, que é a da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, e a Datacom vai acontecer no dia 25 do 11, com o pagamento sendo realizado também muito rápido, já no dia 6 de dezembro. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios.
Tendo explicado tudo isso, vamos falar agora das projeções e preço teto do ativo virtual, aqui revisadas para 37,75 bilhões, com payout esperado de 45%, o que já foi declarado pelo próprio banco, e isso vai gerar um DPA de R$ 2,96 por ação. Se formos para nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 74,11, o que significa dizer que se você estiver procurando 4% de dividend yield anual do banco, o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 74,11. Agora, se você esperar 6%, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 49,40. 8%, o preço teto passa para R$ 37,05 e 10%, R$ 29,64. Mas qual é a tese que diz que os dividendos devem aumentar? Pelo menos para os próximos anos. Aqui a questão é que o otimismo em relação aos dividendos da companhia também foram reforçados pela XP Investimentos, através de um relatório com projeções para as ações do Banco do Brasil. De acordo com a análise deles, a empresa deve pagar maiores dividendos da Bolsa de Valores no setor de bancos e instituições financeiras também, tanto neste ano quanto nos próximos anos. Até o fim do ano de 2024, a XP estima um dividend yield de 13%. Para o ano que vem, 10,5%. Afinal de contas, também existe uma expectativa do mercado da pressão do agronegócio, que afeta aqui o Banco do Brasil por ser sua maior fatia de crédito atualmente e, para a BB Seguridade, a maior contribuição de todos os ramos. Inclusive, se somar os prêmios de vida e prestamista, não chega no prêmio do rural. No relatório do Safra, eles trouxeram que o balanço para o terceiro trimestre, que está chegando, a pressão sequencial, especialmente no segmento do agronegócio, por conta da receita mais fraca e da qualidade dos ativos, realmente devem pesar para o Banco do Brasil. Na avaliação deles, abre aspas, a originação menor do que o esperado para o plano Safra 2024-2025, além de importantes processos de recuperação judicial, como o caso da AgroGalaxy, nos levaram a reduzir nossas estimativas de lucro para 9,34 bilhões de reais, um ROI de 20,9% em linha com o consenso. Então, por um lado, a casa de análise espera dividendos do Banco do Brasil vão seguir atraentes, ainda que em um cenário de maior pressão. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua expectativa a respeito dos resultados do terceiro trimestre. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.